Olá, telespectadores. Estamos de volta com mais um programa Arte na TV, tentando levar a você, as informações da nossa cidade, o que acontece nas artes plásticas, na música, no teatro, na dança, todas as manifestações artísticas possíveis e passíveis. O programa Arte na TV está à disposição. O nosso e-mail é artenatv@secom.univale.br. Vai aparecer aqui no vídeo agora. Eu vou repetir, artenatv@secom.univale.br. Hoje nós estamos com o artista plástico Tetsu Takita, um dos 5 escolhidos no Salão dos Novos aqui de Itajaí. O Tetsu tem 25 anos e começou cedo na arte com influência do pai, não é, Tetsu? Sim. Eu queria que tu falasse um pouco para os nossos telespectadores como é que é, qual é a tua técnica e qual é o teu objeto, de arte, o que tu pintas, o que mais te agrada, qual é o teu gênero? Certo. Ultimamente eu tenho me dedicado a tentar retratar o ser humano, né? Eu comecei fazendo um curso na Casa da Cultura, no artístico, né? E agora no salão até meu desenho foi sobre isso também. Desenhei um nu artístico e assim é uma coisa que estou tentando me dedicar agora. Por quê? O que tu vê assim no artístico, nessa técnica? Existe algum motivo especial? Certo. Para mim é um desafio, porque no começo eu desenhava essas figuras, mas muito simbolicamente, né? Depois do curso eu comecei a ver tipo, a imagem pelo que ela é realmente, assim, os traços, os defeitos. Talvez até quanto mais imperfeito o objeto, mais cheio de detalhes, mais complexo, fica maior o desafio, né? Então isso que eu acho interessante, um desafio que se apresenta, assim, desenhar uma pessoa. Então, pelo que eu entendi, desenhar uma pessoa, então é como uma arte contemporânea, mas de uma forma que você precisa de modelos. Exatamente. Então, isso que eu descobri porque eu desenhava mais o que eu tinha na mente, ou então com símbolos. E quando a gente vai olhar um modelo, a gente vê que é diferente, é totalmente diferente. A gente encara cada traço não como uma figura geométrica, mas cada traço como o que ele realmente é. Então, daí fica mais fácil de retratar aquilo que a gente vê. E existe assim, na tua opinião, como é que é assim tu observar um modelo e tal? Isso é uma coisa muito comum, a gente sabe em muitos lugares, em outros países, mas como que é? É fácil as pessoas, existem pessoas que posam para que as pessoas pintem. Como é que funciona esse relacionamento para que as pessoas realmente se disponibilizem? Certo. As pessoas ainda têm um pouco de preconceito com relação a isso, né? Elas ficam meio assustadas, o quê? Vão me desenhar? Principalmente se for no artístico, né? Mas, assim, por isso que geralmente eu comecei a desenhar, assim, amigos, né? Colegas, assim. Então, as pessoas entendem que é uma arte, mas geralmente aqui não existem modelos, assim, como tem em São Paulo e no Rio, na Escola de Belas Artes, né? Para se disponibilizar a fazer esse tipo de trabalho. Aqui a gente pega mais conhecidos mesmo. Há uma confusão sobre esse assunto. Eu sei que há uma confusão sobre esse assunto, porque algumas pessoas confundem posar, ser um modelo para pintura, até mesmo um modelo fotográfico. Há uma confusão entre as pessoas. Eu queria saber a tua opinião sobre essa ideia de que as pessoas que servem a arte, pode-se dizer assim, dessa forma, esse preconceito que existe em que as pessoas são taxadas de isso ou daquilo e tal. Como é que tu vê esse preconceito que existe em relação às pessoas que contribuem dessa maneira com a arte? Bom, eu acho que a própria sociedade coloca o nu como uma coisa feia ou proibida, né? Então isso já faz com que, quando se fala nisso, as pessoas ficam meio com o pé atrás. Mas, e principalmente o nu masculino, que o nu feminino já é um pouco difundido, assim, nas revistas, tudo. E hoje em dia o nu masculino é uma coisa que está aparecendo. E as pessoas ainda ficam um pouco chocadas. Parece que o nu masculino sempre agride mais do que o feminino, né? E, na verdade, não deveria ser assim, porque é apenas um retrato do nu, né? E isso não é feio só porque é uma coisa que é proibida, né? É uma coisa que deve ser mostrada porque é uma arte, né? Me diz uma coisa, até porque nós vivemos numa sociedade machista, né? E é complicado você ter o feminino, o nu feminino é uma coisa que vende hoje. Nós temos um padrão de belo. Né? Aliás,
no movimento social atualmente tem um padrão de homem belo, de mulher bela e tal. E eu vejo em algumas pinturas, em algumas fotos, muitas vezes, pessoas, tudo que sai do padrão é feio. Não é nem que não seja bonito, é feio. Então é difícil tentar resgatar o nu artístico, por exemplo, masculino, numa sociedade em que a gente vive, né? Exatamente, essa é uma dificuldade. Embora hoje em dia, até que aos poucos, vários artistas estão começando a mostrar isso, né? Começou até em Paris, né? Com os salões denominados como salões homoeróticos, né? Por mostrar o nu masculino. E isso, hoje em dia, no Brasil, até acho que está ganhando espaço, né? Eu espero. Quantas pessoas concorreram contigo? Quantos artistas concorreram no salão? Então foram 500 inscritos, né? E de Itajaí foram 5 selecionados e o total do salão foram 41 participantes, né? Então foi mais trabalho. Nós estamos mostrando algumas ousados. fotos, alguns desenhos do Tetsu. Enquanto a gente vai conversando, os telespectadores podem ir curtindo alguns dos desenhos dele. E outra coisa, como é que é o teu processo de criação, assim? A ideia das articulações, o rosto das pessoas é contemplado também no desenho? Como é que funciona essa ideia de articulação? Certo. Então, as articulações é até um passo que no curso é bem explorado, né? Porque a gente sempre tem que imaginar que embaixo da pele existe os ossos e as articulações, né? Então, para poder realmente retratar como é. E o rosto, eu gosto geralmente de usar o rosto das modelos ou dos modelos, né? Mas assim, a gente pode também pegar alguns traços que acho mais interessante e colocar alguma coisa surrealista, né? Que não está ali, mas que contribui. Por exemplo, cabelos, às vezes, né? A modelo tem os cabelos compridos, eu posso mudar. Então, mas geralmente eu gosto de preservar o rosto também. Participou de algum outro salão, de outras exposições? Conta um pouco dessa caminhada, da tua caminhada de criação. Você está com 26 anos, né? Desde quando você desenha? Bem, eu comecei a desenhar cedo, né? Eu participei de um concurso de cartazes ecológicos em Itajaí e tirei primeiro lugar. E depois teve um intercâmbio entre alunos do Japão, de Sodegaura, né? E daqui. Eu mandei acho que foram 3 trabalhos, né? E depois eu comecei a fazer histórias em quadrinhos, artesanais, para mim mesmo. E um professor viu, se interessou e eu comecei a fazer todo mês nas páginas do jornal dele, que era o jornal Zona Norte, bairro São João, e eu fazia um personagem que era um surfista, né? Então, eu também, se eu for pensar agora, eu fazia o surfista porque eu gostava de retratar também o ser humano. E ele tinha um cachorro de estimação, mas sempre de formas, assim, humanas, né? E tinha umas personagens que contracenavam com ele, assim. E depois eu comecei também a participar de salões de Itajaí, só que eu nunca tinha sido, como é que se diz, nunca tinha sido escolhido até esse Salão dos Novos, né? Então, eu vi que eu fui ousado, arrisquei, e os críticos até que entenderam a minha ousadia, porque das outras vezes eu acho que eu fui muito medroso nos meus desenhos. É importante ousar também na arte, então, até para poder se posicionar, né, se colocar dentro de um estilo, dentro de uma técnica, né? Exatamente. Os telespectadores veem mais uma manifestação artística, mais um sucesso de Itajaí, né, dentro do universo das artes. A gente já tem mostrado música, teatro. No último programa mostramos música, Mary Rosa, com seus prêmios todos no Festival de Joinville. E hoje estamos aqui falando um pouco das artes plásticas. Tetsu Takita, você é descendente de japoneses? Sim, por parte de avós paternos. Paternos. Meus avós eram da ilha de Fukushima. Como é que foi esse começo? Você teve muito apoio em casa? Me parece que o teu pai sempre te apoiou muito, era um artista plástico. Como é que funcionou isso? Tá. Na verdade, ele desenhava, mas no começo, quando ele era mais jovem, ele era letrista, né? É uma profissão que também é em extinção hoje em dia, né? Então, mas ele gostava de desenhar, só que ele não, ele fazia só alguns desenhos artesanais, ele nunca explorou muito esse lado. E a minha mãe sempre gostou dos meus desenhos e o meu pai, ele também apoiava, mas o curso de ensino artístico ele até achou meio moralmente perigoso, assim. Ele é um pouco conservador e também não entendeu, até quase quis interromper o meu curso, né? E a minha mãe já entende, apoia um pouco mais esse lado, assim, e ele agora está entendendo. Depois que ele viu o salão também, ele começou a entender um pouco mais, assim. Sim, com o tempo vai compreendendo também, porque vai percebendo o sucesso, né? Sim. É uma coisa interessante que o reconhecimento geralmente traz a aceitação.
É, A exatamente. ideia conservadora é uma ideia interessante. Isso não é uma afirmação minha. A ideia conservadora, ela existe até o momento que, enquanto não existe o reconhecimento. Na grande maioria das vezes, as pessoas, quando são reconhecidas, os conservadores deixam de ser conservadores. O porquê não me diz respeito, mas isso acontece muito frequentemente. Tetsu, projetos. Bom, eu quero continuar, né, fazendo esse tipo de arte, né? Porque eu sei que até no começo alguns amigos disseram, mas você vai colocar a sua cara tapa. E realmente, porque é uma forma de exposição. Porque esse desenho, o nu masculino é taxado como gay, como uma coisa assim, no sentido pejorativo da palavra, mas ao mesmo tempo o mercado GLS é que está dando espaço para esse tipo de arte hoje em dia, assim. E está fazendo o pessoal respeitar e reconhecer, né? Embora não deveria ser assim, porque o nu masculino não é uma coisa direcionada para o mercado gay, né? E sim para as pessoas que apreciam arte, né? Assim como o homem gosta de ver a mulher, um desenho bem feito, uma mulher nua, a mulher também tem direito de ver o homem nu. Mas quando a gente faz Nós o nu temos o masculino... direito de ver a natureza, né? Exatamente, e o mercado... Nós temos o direito de ver a natureza. Vivemos em sociedade e, é claro, não vamos andar nus pela rua. Mas nós temos o direito de contemplar a natureza. Eu acho que esse é um direito alienado. Exatamente. E como você falou no começo, a sociedade é um pouco machista, então ela não entende isso como uma coisa que é direito, ela entende como uma coisa ruim, né? Como uma coisa assim que vai fazer mal. Na verdade, não é assim. Isso é muito perigoso. Essas coisas assim, todas que mexem com o ser humano, que mexem com a libido humano, geralmente são repudiadas ao extremo ou adoradas ao extremo. Que é uma coisa que, né, os extremos, como a gente sabe, né? O equilíbrio é uma coisa, é a busca constante, eu acho, de todos os seres humanos. Nós estamos conversando com o Tetsu Takito. Estamos observando agora, vou pedir para o James fechar em algumas obras dele. E nós vamos para o segundo bloco daqui a pouco. E no segundo bloco, como sempre é de praxe no nosso programa, no Arte na TV, o Tetsu vai desenhar. Nós vamos ter um modelo e ele vai desenhar aqui no estúdio. E nós vamos observar a sua técnica, aí sim, com calma, observando os traços e a forma com que ele compõe o seu desenho. Eu vou pedir para o James focalize alguns desenhos dele. Percebe-se alguma evolução já na tua obra? Que a gente sempre percebe, com o tempo vai passando e a técnica vai mudando ou vai se aperfeiçoando. Exatamente, aquele preto... O preto da direita? Isso, preto da direita. Ou mais preto da não, esquerda? da esquerda. Da esquerda. Isso, o preto da esquerda, então foi mais numa fase simbólica, né? Tanto que eu nem usava modelos, eu fazia mais do simbolismo e percebe-se que há uma diferença entre aqueles de grafite que são do curso de desenho, onde eu me preocupei mais com o que eu estava vendo realmente, né? Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Nosso tempo do primeiro bloco está esgotado e voltamos daqui a pouquinho. Você que está ligando a televisão agora e não sabe o que está acontecendo, esse é o programa Arte na TV. Nossa proposta é trazer todas as manifestações artísticas aqui do município de Itajaí e da região, todas as pessoas que trabalham com arte, que produzem. Nós gostaríamos que nos pautassem o programa. Arte na TV, @secom.univale.br. Está aqui no vídeo. Arte na TV, @secom.univale.br. Até já, não saia daí.